Agora sim. Me avisem quando aparecer aí para vocês. Tá aparecendo? Não. Espera aí, problemas técnicos. E agora? Não. Ué, aqui para mim aparece que está compartilhado. Ô, João, você não tá me... Aperta aquele botão entre o mouse e a cadeira para liberar. E agora? Aí. Agora sim. Então, a Mari vai ter que editar o vídeo, mas uma boa noite a todos. Queria agradecer a presença de vocês. Antes de tudo, né, até a oportunidade de estar iniciando esse trabalho, né, um novo ano, para quem a gente não, para quem não conversou ainda, um ótimo 2025, cheio de negócios, de prosperidade, que seja um bom ano para a gente conquistar tudo aquilo que a gente busca, independente, né, de cada um vai ter seu objetivo, o seu desenho, que a gente possa contribuir, estar do lado de vocês aí para ajudar vocês a realizarem esse suporte. Esse é o onboarding. A ideia hoje é a gente trazer um pouco da nossa história, né, explicar um pouco de como a gente chegou até aqui. Vocês já escutaram né, muito na minha apresentação, quando eu apresento um pouco a Nila para vocês, vocês já escutam um pouco dessa história. Hoje a gente vai esmiuçar, aprofundar um pouco mais, entrar nos produtos, né? Hoje é focado na parte de gestão de patrimônio. Na próxima quinta a gente vai falar da parte do Nila Bank. Então hoje a gente entra em o que a gente é, como nós chegamos até aqui e dentro das nossas soluções. De novo, fiquem à vontade para chamar, para interromper, até para não ser um monólogo, tá bom? Então, dentro disso, a gente vai abordar em cima desses tópicos, né? A nossa história, a estrutura da Nila, a parte de produtos, o nosso processo de vendas, o que é o Independent Wealth Advisor, e sempre é bom falar de dinheiro, né? A parte de comissionamento. Então, eu quero, antes de tudo, o nosso institucional desse ano querer mostrar para os nossos clientes que a gente é muito mais do que um gestor. A nossa proposta é ser um parceiro no dia a dia do nosso cliente, seja empresário ou médico, para ajudar ele a tomar uma decisão nos desafios da vida dele. Ser aquela ferramenta para compartilhar, fornecer dados, inteligência, para que ele tome uma boa decisão no momento de desafio. E uma parte legal, né? Quanto mais problema, ou quanto mais desafios, né? Acho que assim, quanto mais problema operacional, econômico, quanto mais instável mais faz sentido o nosso trabalho, tá bom? Passar um pouco do vídeo, ver se vai aparecer para vocês o som, tudo certinho. É um vídeo curto, tá? Acho que, se não me engano, ele tem 42 minutos. Estamos vivendo em uma era de transformação. Um nosso redor está se reinventando, mudando nossas vidas. Não está aparecendo, não. Não está aparecendo, não. Oi? Não está aparecendo. Só a tela das pessoas, não está aparecendo o vídeo, não. Poxa. Tem vídeo. Então eu vou mandar o vídeo depois individual. Voltou? Voltou a aparecer a tela agora? Não. Não, a tela está aparecendo normal, só não está aparecendo a parte do vídeo. Você está conseguindo colocar a tela, só não está na parte que está passando o vídeo. Ah, tá. Hoje a Apple atualizou aqui, eu estou apanhando desse sistema. Mas voltou agora a tela, então. O vídeo eu mando depois no individual para todo mundo, ou mando o link lá do YouTube, que esse vídeo já foi disponibilizado no YouTube, tá bom? Um vídeo tão bonito. Eu queria contar um pouco, entrar mais a fundo, né? Eu conto para vocês que a nossa história, ela começa em 2014.
e ela vem muito da minha experiência, né? Eu venho de private banking, fui executivo do Itaú, HSBC, Santander, mas eu quero entrar num detalhe, né? Dentro quando a gente começa na fase operacional, e a ideia, né, da gente fornecer esse trabalho, né, de integração, fornecer esse jurídico, esse contábil, foi muito da experiência de atender o cliente private e descobrir que para o brasileiro acessar uma estrutura, né, de atendimento mesmo, um concierge jurídico, um concierge tributário, um concierge contábil, dentro de uma estrutura de banco, requer um ticket, requer um investimento muito alto, né? Ele tem que ter a liquidez. 20, 30 na época, hoje é quase 50 milhões, pra vocês terem uma ideia, o BTG cobra 35 milhões hoje, cobra assim, né, exige que um cliente tenha investido com eles pelo menos 35 milhões para dar dicas jurídicas, dicas de gestão patrimonial e recomendar lá uma lista de 15, 20 escritórios para o cliente se virar. E a gente olhou isso e detectou, poxa, existe uma faixa de brasileiros, principalmente médicos e empresários, que são detentores de um alto patrimônio, porém, eles não têm a liquidez para acessar esse atendimento. Eles não têm o ticket, não têm os 20, 30 milhões. Eles têm 30 milhões em patrimônio. Casas, carros, equities empresariais. E Malemar ali tem os seus 3, 4, 5 milhões de reais para investir. Esses clientes ficam à margem do atendimento do mercado financeiro. O mercado financeiro praticamente ignora esse cliente. Nesse sentido, a gente cria e desenvolve a Nila, né, começa nessa fase operacional em 2014, para fornecer um atendimento, vamos colocar assim, uma ideia de atendimento de concierge, né? A gente começa a desenvolver e fornecer esse suporte. A gente apanha por 6 anos, tá? Até 2020, quando nasce a ideia, né, da operação, a gente foi desenvolver, se vocês encontrarem, né, algum cliente entre 2014 e 2020, esse homem vai arrepiar quando ele ouvir o nome Nila. Mas por quê? Nome Nila não, na fase era NP Rothschild. Nessa fase, a gente estava aprendendo a desenvolver, a incorporar esse atendimento e a integrar. Em 2020, a gente consegue chegar no modelo ideal, que é a integração que a gente fornece hoje. Imagina que a nossa proposta, até então era uma consultoria, e a gente entendeu em 2020 que não fazia sentido fazer só consultoria. Nós tínhamos que atuar no estratégico, no tático e no operacional. Então, a nossa estrutura incorpora e literalmente vira uma estrutura de suporte jurídico, né, um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade e uma operação de banco de investimento. A gente entrega um jurídico tributário, societário, sucessório, civil, para esse cliente ter todo esse suporte patrimonial, toda uma contabilidade gerencial, fiscal, estratégica, e também a parte de banking. O que a gente entendeu? O nosso cliente ele não tinha a liquidez suficiente, o foco não é gerir os investimentos dele, foco é gerir o patrimônio dele. Então a gente dava suporte de negociação, levantar uma dívida, né, negociar uma dívida, levantar capital, e a gente incorpora também ali naquele ano a parte de governança, dar o suporte para esse cliente, não só a governança familiar, que aí além da holding, né, não só entregar a holding para ele se virar, mas é ensinar a família a se organizar e levar essa holding ou gerenciar essa holding com harmonia. E no outro sentido também, não adianta a gente, se o nosso objetivo é gerenciar o patrimônio como um todo, a gente precisa que a empresa dele, aonde sai o patrimônio, seja organizado. Então, nesse cenário, a gente formata o atendimento que é hoje, né? Hoje, além de tudo, a gente dá um suporte, né? Ele tem um conselheiro de estratégia empresarial ainda para apoiar ele, porque, de novo, esse empresário que a gente busca atender, ele é solitário. Então, mais para frente eu vou abordar isso com vocês. Então, em 2020, nasce um contrato conosco com a família Rothschild. Né? Para quem não conhece, o Rothschild está para a Europa, assim como os Rockefellers estão para os Estados Unidos. São uma das famílias mais ricas europeias. A gente apresenta esse projeto, eu apresento esse projeto para eles, e eles se interessam em ser uma estrutura que dá o suporte. Mas aí a gente cai numa falha que a gente sempre buscou a ideia de independência, só que, acho que, peraí, tem alguém querendo entrar? Peraí, um segundo. Chamou alguém aqui, um segundo. Agora sim. Voltou a compartilhar aí?
Me avisem aí, gente. Edrei, Tá compartilhado? ô, Edrei, você está compartilhando uma apresentação, é isso? Isso. Porque para a gente não está aparecendo a apresentação, aparece nossos próprios rostos, né? Nossas próprias câmeras. A apresentação não chegou a aparecer para a gente. Ué, então pera aí, gente. Espelhou a tela errada, eu acho. A janela Não, errada. pra mim aparece o espelhamento. Mas acho que foi a janela errada. Não foi a da apresentação, não. Confirmar. Poxa vida. Agora que... E agora? Aparece para vocês a tela? Nada ainda. Não. Nada ainda. Ô, gente. Não. Poxa vida. E o time de marketing vai ficar bravo comigo. Tá usando o botão apresentar agora? Sim, sim, ele me pergunta. É que teve uma atualização da Apple hoje. Aí eu atualizei. E a Apple é chatíssima. Aí tá pedindo aqui autorização, essas coisas. Deixa eu autorizar aqui. Caramba. Acho que agora... Ah, então é isso daqui. Um segundo, eu vou sair e entrar de novo para ver se libera. Eu não tô ouvindo nada, não sei se é só eu. Agora sim. Aparece para vocês? Agora sim. Oh, Sim. aleluia. Então pronto, peraí, deixa eu voltar. Agora todo mundo enxerga a tela, né? Ok. Ok. Então, em 2020, a gente inicia um contrato com a família Rothschild, né, onde nasce o projeto, né, assim, em cima do que a gente apresentou para eles. Porém, a gente acaba caindo numa armadilha que a nossa ideia sempre foi ser independente. E eles tiveram uma exigência que todos os recursos internacionais dos nossos clientes, a gente tinha que levar para o Rothschild.
como vocês podem ver, né, é um curto espaço de tempo, menos de 8 meses depois, 6 meses, a gente interrompe esse contrato, e justamente por isso, né, a gente estava perdendo um pouco do objetivo de ser uma estrutura independente. Então, em 2020, a gente rompe esse contrato, né, e a nossa sigla, o nosso nome, o logo, vira ENPR, e logo em 2021, a gente migra para o nome Nila. Nila significa Oceano Azul. Ele veio de uma influência que, na época, um dos nossos sócios tinha um mestre hindu, e ele trouxe essa ideia, né, de ser um nome feminino, de trazer essa questão dessa leveza, e de mostrar que a gente buscava sempre atender o cliente numa estratégia diferente. Para quem leu aquele livro, a Estratégia do Oceano Azul, quer dizer que a gente quer navegar em mar calmo e com pouca disputa. 2022, né, até pela lógica da gente buscar entregar para os nossos clientes a governança, faz todo sentido a gente ter uma estrutura de governança. A gente se transforma numa estrutura de SA, de capital fechado, né, com toda a parte de governança corporativa, conselho de administração. Em 2023, nasce o Nila Bank, e o nosso foco, isso mais para frente agora, vocês vão receber esse material, vamos buscar o nosso IPO em 2030. Esse é um pouco da nossa timeline, um pouco da nossa história, né? Até para quem vai olhar, às vezes vai ver um pouco, vai jogar o nome Nila, vai aparecer ENP Rothschild, aparece ENPR, mas é um pouco da nossa história, até para vocês entenderem como é que a gente chegou até aqui, em questão de histórico mesmo. Como é que é a nossa estrutura? A Nila é dividida em 2 grandes operações, vamos dizer assim. A parte Brasil, né, que a gente chama de a Nila Gestão Patrimonial, que é focada em médicos e empresários. Ponto. Né, é isso que a gente opera há mais de 10 anos, é isso que a gente entrega, né, essa solução que a gente desenvolveu ao longo desses anos, criando essa experiência de family office para esses nichos de clientes. Em 2023, né, nasce, tecnicamente no Nila Bank ele nasce em 21, mas em 2023 a gente lança essa estrutura ao mercado, a operação do Nila Bank, a gente entrega isso e começa a desenvolver essa entrega para os clientes. Isso a gente vai falar, né, como é que a gente cria o Nila Bank na quinta-feira. Hoje a gente foca na parte de gestão patrimonial, mas entenda que nós temos 2 grandes estruturas, elas são distintas. Os clientes de gestão de patrimônio só podem ser, né, profissionais de saúde, não só médicos e empresários. O Nila Bank já é qualquer tipo de cliente, né, tem funcionário público, tem CLT, tem todo mundo lá, mas são estruturas distintas e um ponto muito importante, uma não depende da outra. Ah, Edrei, um cliente quer ser cliente do Nila Bank, ele é obrigado a estar na gestão de patrimônio? Não, ele pode ser cliente diretamente das soluções de investimento que a gente possui com o Nila Bank. Joia? Alguma dúvida aqui? Ok, eu vou seguir. Então, o que a gente busca com a nossa parte de gestão de patrimônio integrado? Primeiro, é entregar essa experiência de family office para esses profissionais de saúde, empresários, que têm esse desafio, né? Ele tem um alto patrimônio, ele tem um patrimônio considerável, mas ele tem baixos investimentos, ele tem baixa liquidez. Esse cliente, ele não é atendido por ninguém no mercado de forma exclusiva. Ele não é um cliente private, ele não é uma estrutura que tem um atendimento diferenciado. E para quem tem experiência nisso, ou faz um teste, né, passa por uma entrevista com um assessor de investimentos, o foco dele é muito forte na parte de investimentos. O quanto você tem para investir, se a partir do momento que você fala assim, eu tenho 100 milhões em patrimônio, mas eu tenho R$1 milhão para investir, você não consegue ser um cliente private com esse ticket. Então, para nós, esse cliente, ele é private. Para nós, esse cliente, ele é exclusivo. E em cima disso, a gente cria essa experiência entregando essa estrutura de family office. E um ponto importante, tá? Nós não somos family office ou multi-family office. Tá? Porque senão esse cliente vai pesquisar, ele vai olhar e falar assim, meu Deus do céu, ele vai jogar no Google, multi-family office ou family office, vai ver lá, 50 milhões para ser um cliente de family office, esse aqui ele vai fugir. Nós somos uma estrutura de gestão de patrimônio integrado. A gente recria a experiência do family office. A gente vai debater um pouco a experiência, né, o que é um family office, mas a ideia é entregar, né, o family office ele funciona como um centro nervoso para as famílias ultra ricas.
né? O advogado está ali, o contador está ali, o banker está ali, o financeiro está ali, mas muito mais do que operação, ele é o cérebro da família. Ele traz dados, ele traz estratégia e ajuda a família a executar as ações para ela continuar crescendo, continuar encontrando novas opções de mercado. É isso que a gente vai se propõe para esse cliente. Ser fornecer a mesma estratégia, o mesmo modelo de atendimento, só que nessa questão da gestão do patrimônio, fornecendo esse jurídico, contábil, esse banking, governança de forma integrada, todo o time se comunicando para que esse cliente tenha essa experiência de dados e inteligência. O vídeo ia dizer isso muito para vocês, mas aí depois eu vejo se eu consigo passar ele de forma direta. Então, quando a gente fala da forma integrada, aqui é para vocês terem uma noção de como a gente consegue entregar para esse cliente uma estrutura de forma completa, né? Então, vocês veem aqui, planejamento patrimonial, o banco de investimento não faz, assessoria de investimento não faz, o escritório de advocacia e de contabilidade faz, nós fazemos. Carteira de investimentos, consolidação patrimonial. Então, vocês notam que o mercado, ele atua em segmentos e aqui a gente consegue atuar em 360 graus do patrimônio do cliente. 100% da estrutura patrimonial dele, a gente consegue atender, resolver e desenvolver o patrimônio dele com essas ferramentarias. Joia? Quando a gente fala de proposta de valor, a gente tem 4 pilares. Primeiro é esse que a gente conversou. Além de criar essa experiência de family office, a gente tem uma grande diferença em relação ao family office tradicional. Um family office tradicional, ele opera muito no estratégico e no tático. Adri, o que isso quer dizer? Ele pensa no que a família precisa e o tático, ele contrata terceiros. Ele gerencia um escritório de advocacia, ele gerencia um escritório de contabilidade, ele não tem a operação debaixo dele. Por que a gente preferiu estar nos 3 níveis, né? Não só ajudar o cliente na parte estratégica, não só ajudar o cliente no gerenciamento, mas fazer a entrega operacional. Quando a gente desenha uma holding, a gente entrega ela pronta para o cliente, tá? Com contabilidade, com contrato, com documento, tudo. Faz a incorporação dos imóveis de ponta a ponta, inclusive com a governança familiar. Faz as reuniões com a família, começa a ensinar a família, né, a colocar os papéis de cada um. Então, não é um trabalho que a gente faz em 5 meses e sai correndo. Não, é algo que a gente desenvolve ao longo dos anos com o cliente. Então, imagina que a nossa proposta é entregar de ponta a ponta. Desenhar uma offshore, uma estrutura fora do Brasil, a gente entrega ela com contabilidade, um exemplo. Fazer um acompanhamento patrimonial, estruturar todos os imóveis de ponta a ponta. A gente não contrata terceiros. É tudo de forma interna e operacional. Um outro ponto muito importante é entender a dinâmica patrimonial desse cliente, é ter uma visão mais holística. A gente não olha só para o patrimônio familiar, só para o patrimônio da empresa. Não, a gente olha para esses 3 tipos de patrimônio que a gente define como empresarial, pessoal e familiar. O empresarial dispensa apresentação, é a empresa dele. O familiar e o pessoal, Adri, mas não é a mesma coisa? Não. Existe o patrimônio que ele herda da família, ou o patrimônio que ele gerencia, né? Ele pertence àquela família e ele gerencia. E ele normalmente ele tem as próprias convicções de investimento, as próprias convicções patrimoniais, e ele adquire um patrimônio pessoal. São pilares que nós temos de ter visões diferentes. O que ele olha para o patrimônio empresarial, as decisões que ele toma é diferente do que ele toma para o pessoal, inclusive da família. Então, por isso que a gente olha para essa visão mais holística e ampla. Num outro ponto, a palavra-chave da nossa operação, que eu brinco que a gente tem que... a gente escreve ela na parede do escritório, deixar ela escrita, que é a harmonia, é a integração do time. Isso a gente luta de forma constante, e é um desafio gigantesco, fazer com que o time jurídico converse com o time contábil, que converse com o time de banking, que converse com o time de governança, que converse com o terapeuta de performance que atende o cliente, que é o Christian, que vocês vão conhecer. Então, tudo isso a gente busca para trabalhar de forma harmoniosa, para entregar uma solução mais eficiente para esse cliente. Então, dentro do que a gente busca no resumo é proteção, governança e essa experiência de family office. É assumir
o aconselhamento na decisão do cliente. Não é só, a gente assume o risco de tomar uma decisão. Não é essa aquela coisa, olha, eu vou te indicar 3 opções e você escolhe uma. Não. O nosso foco é, peraí, tem 3 opções, eu escolho essa. Eu acho que você deveria ir por este caminho. É assumir o risco de tomar essa decisão. Por quê, Drey? Para tirar o peso do cliente. Isso é o que faz um family office. É ele tomar a decisão e direcionar a família. É isso que a gente se propõe para o cliente. Até porque, se a decisão for errada, lá na frente, quem vai resolver ela somos nós mesmos. A gente, né, estaremos do lado do cliente para resolver algo que foi desenvolvido ou o caminho que a gente criou. Então, esses são os nossos 4 pilares, quando a gente, né, ou a nossa, dentro dos pilares de valor, que a gente busca entregar para esse cliente. Joia? De novo, podem ir interrompendo, tá bom? Se quiser fazer alguma dúvida, alguma observação, fiquem à vontade. Um ponto muito legal que eu gosto de trazer, e foi até um consultor que trouxe isso para a gente, ele trabalha no agro, o mercado financeiro hoje, ele só olha para o fruto que o cliente gera, né, que é o dinheiro. É o resultado do trabalho da empresa, é o resultado de um negócio que ele tem. A gente não quer o fruto, a gente quer ajudar ele a plantar, a gente quer ajudar ele a arar a terra, a semear, a preparar. A gente quer ajudar ele a gerar frutos. Esse é o nosso papel. Construir, desenvolver e proteger o patrimônio dele. Essa é uma atuação, é uma proposta muito diferente do que o mercado tem. A gente que está ali do lado, e como é que a gente faz isso? Com as ferramentarias. Ferramentaria jurídica, ferramentaria contábil, ferramentaria de banking. E não se esqueçam, o cliente empresário, principalmente, são as ferramentas que ele mais busca, o aconselhamento que ele mais busca na hora de tomar uma decisão. É o advogado, é o contador, é o gerente do banco, é um amigo, às vezes. Só que aqui ele vai ter um time de profissional que tem a visão do todo. A gente entende a dinâmica pessoal, a gente entende os anseios dele, a gente entende os objetivos, né? O que ele busca, eu ia falar ganância, né? Mas o que ele quer crescer de patrimônio, qual a velocidade que ele quer isso. E em cima disso, a gente ajuda ele a tomar uma boa decisão. Que até porque nós somos empresários, né? A gente toma decisão difícil sempre. Vou por esse caminho, eu não vou. Faço isso, eu não faço aquilo. O que eu faço? Né? Eu tenho o meu conselho que me ajuda. O Zé está aqui, o professor Zé Carlos, ele é presidente do conselho da Nila. Para vocês terem uma ideia, uma vez por semana, a cada 15 dias agora, né, Zé? A cada 15 dias, eu sento para justamente colocar os desafios como diretor, como CEO, eu tenho aqui com a Nila. E ele, junto com o time, me ajuda, né, com os outros conselheiros, a tomar uma boa decisão. Que eles passaram por algum caminho ou veem coisas que a gente não acessa. Só que esse nosso cliente, ele não tem um conselho de administração. Esse é o nosso papel, atuar como um conselho para ele, um time de conselheiros. Só que não só aquele conselho de, olha, que tal, pensa nisso, pensa em A, pensa em B, não. Vamos por este caminho. Joia? Nós temos 2 grandes produtos, a história, né? Todos vocês conhecem a história quando eu falo da segmentação, da pesquisa que nós fizemos. Então, o que a gente chegou, o que a gente busca entregar com o Blue Ocean, né? Eu brinco muito, né? O time de marketing que gosta de inglês, né? Poxa, chamar de Oceano Azul era tão bonito, mas quais são as características para esse ticket de cliente? O primeiro ponto muito importante é olhar o patrimônio como um todo do cliente. Nesse sentido, começou nesses 10 anos que a gente opera, começou a fazer sentido para clientes com patrimônio total a partir de 10 milhões. Daí vocês têm cliente com patrimônio menor? Hoje não mais, já tivemos, mas faz sentido e ele começou a sentir valor. Né? De novo, teve aquela fase da nossa sofrência, do teste, do desenvolvimento, que a gente viu muito, tentou atender muitos clientes com patrimônio abaixo disso, e como ele não tinha dinâmica suficiente para utilizar o nosso trabalho como um todo, ele ficava insatisfeito. E é uma coisa que me magoa muito, né? Me deixa com azia, é um cliente insatisfeito, é receber uma mensagem de um cliente reclamando. Então, e isso foi constante no passado, porque a gente estava desenvolvendo. Graças a Deus, hoje não mais, mas justamente para a gente conseguir eliminar isso. Então, a gente entendeu que o ticket mínimo de patrimônio para um empresário fazer sentido a partir de 10 milhões.
a cobrança é de acordo com a tabela patrimonial, que eu vou mostrar para vocês, mas muito importante, o que é o nosso time? Então, e vocês vão conhecer isso, né? Daqui a pouco, mais para frente, vai ter treinamento com o time com o Leandro, que é o diretor jurídico, com a Karina, que cuida da parte de contabilidade, com a parte de banking, que é o João, que está aí, com a governança, seja familiar e corporativa, tem o professor José Carlos, que nos ajuda também, e tem o professor Rica. Estratégias empresariais, né? Que é o suporte e orientação em decisões empresariais, que é o Zé que faz esse acompanhamento. E o terapeuta de performance, que é ajudar esse cliente, tanto a apoiar, conscientizar de como ele toma uma decisão. Nós temos isso também, tá? Não esqueçam que uma vez por mês, nós temos esse bate-papo com o Christian, eu brinco que são os vendedores anônimos, que é onde a gente traz um dado, uma informação, e ele não ensina a gente a vender, tá? Isso todo mundo aqui já sabe fazer isso. Mas ele nos mostra quais são os nossos gatilhos como ser humano, com as nossas dificuldades, os nossos anseios, que atrapalha a gente de executar muito bem o que a gente já treinou bastante. Esse é o papel dele. E para quem depois se torna produtivo, né, para quem coloca um cliente de assinatura de gestão de patrimônio, o Christian começa a fazer um acompanhamento individual e mensal com vocês. Joia? Alguma dúvida aqui quando a gente fala dessa estratégia, né, ou dessa entrega de forma completa para esse cliente? Nenhuma dúvida, um de cada vez. Então eu vou seguir. Oi? Tá acompanhando aqui. Boa. Então, essa tabela patrimonial, ela serve para ajudar a gente, a guiar a gente a definir como é que a gente atende esse cliente. Se vocês notarem, a gente ainda manteve a tabela de 5 a 10. Ah, Andrei, por quê? Porque quando aparece o cliente com os 10 exatos, né, aí depois a gente vai até corrigir, seria 10,001, mas quando aparece esse cliente, né, ali até 10 milhões, muito próximo disso, ele já tem uma dinâmica patrimonial que precisa do nosso suporte, nós decidimos manter para, de repente, dentro do processo de entrevista dele, que a gente vai falar isso mais para frente, atender esse cliente. Hoje, nós não temos nenhum cliente nessa faixa, todos os clientes estão ali a partir do 16, mas está ali para, de repente, se precisar, e, de novo, fazendo sentido o cliente, inclusive tem um cliente neste momento passando pelo processo de entrevista de clientes para se tornar um cliente nosso, que está nessa fase, nessa faixa patrimonial. Se a gente, no final, entender que faz sentido, que a gente vai criar valor para o patrimônio dele, a gente busca, sim, atender ele, joia? Mas desde que a gente entenda que esse trabalho faça sentido, né? Que ele irá ver valor dentro desse suporte. E até a nossa tabela ia no máximo, lembra aquele aprendizado que a gente ia apanhando? Ela ia no máximo até 40 mil. Só que a gente nunca imaginou que ia ter um cliente acima de 250 milhões que não tivesse a liquidez de 30 a 40 milhões para acessar um concierge. Para nossa surpresa, apareceu um cliente de R$1 bilhão em patrimônio. Nem ele tinha noção desse tamanho, tá? Quando o consultor trouxe, ele estimou o patrimônio de 250 a 300 milhões. Mas quando a gente começou a fazer a anamnese, né, a análise patrimonial, a levantar os dados, quando a gente viu, esse cliente já estava superando 1 bilhão. Só de terreno em São Paulo ele tinha 113 terrenos, 112. Então, por isso que hoje, então é muito distante ter um cliente de 100 mil? Não, é mais comum do que vocês imaginam, tá? Trazer esse cliente que precisa desse suporte. Vocês vão pegar um exemplo disso, muito fazendeiro, muito industrial, né? Aqui no interior de São Paulo tem muita indústria, que o cara tem lá quase seus 600, 700 milhões, mas ele não tem 50 milhões de reais para investir no banco. Ele tem lá seus 20, 25 e não acessa um private service, tá bom? Então esse é um cliente potencial que a gente consegue acessar. Mas, de novo, a nossa média de clientes, e até o desenho nosso, sempre foi atuar no cliente entre 10 e 40. Sempre foi a nossa estratégia buscar essa faixa de clientes, tá bom? Tem aqui porque apareceu durante o período, mas a grande maioria dos clientes estão aqui, que é o grande, vamos lá, é a grande faixa hoje, o meio da tabela da pirâmide ali, né? O meio da pirâmide hoje de patrimônio no Brasil. O Lila Doctors, né, quando a gente cria focado em médicos e hoje a gente ampliou para profissionais da saúde, ele tem uma diferença em relação ao empresarial. A gente não olha para o tamanho do patrimônio. Não há parâmetro patrimonial de entrada. O que há
São 3 tabelas que a gente desenhou, porque ele, de novo, o médico, ele não tem a dinâmica patrimonial que um empresário tem, né? Ele não é um grande detentor de patrimônios, ele é um grande gerador de caixa, né? Ele ganha muito dinheiro e gasta na mesma velocidade, ou às vezes até mais. Então, para encaixar nas fases do médico, né? Tem aquele médico em início de carreira, aquele médico mais consolidado, e aquele médico já mais com patrimônio completo. A gente criou, então, essas soluções para ele encaixar o que ele busca naquele momento. Mas, de novo, com que ferramenta a gente quer recriar essa experiência de family office? Para o médico, a gente cria, né, busca entregar para ele todo o suporte financeiro, literalmente um BPO, tá bom? Controladoria, pagadoria, obrigações fiscais, legais, RH, faz o planejamento financeiro, negociação e até alongamento de dívidas dele. De forma eficiente, não é, deixa que eu vou falar com o seu gerente, a gente nem entra em contato com o gerente, é tudo via negociação direta com o jurídico do banco, processual, para que tenha efeito. Então, não só na pessoa física dele, mas do consultório dele também, né? Ele pode mandar o administrativo dele embora, porque até a cobrança dele a gente faz do consultório. Com uma contabilidade, porque não tem jeito, né? O médico, eu brinco muito, né? Ele gasta como se fosse milionário e declara o imposto como se ele fosse um mendigo. Então, a contabilidade faz muito sentido nesse caso e facilita a nossa vida, porque a gente já faz toda a controladoria financeira dele. Então, toda a parte gerencial, fiscal e até estratégica, a gente dá esse suporte. Entra também a parte de proteção patrimonial em casos de processos. Lembra, a gente fornece todo o serviço advocatício em caso de um processo, ele não gasta um centavo com honorário. Né, os custos judiciais ele paga, mas o honorário advocatício, em vez de ele ter um seguro, ou dele pagar um advogado, ele não precisa, está dentro da assinatura dele. E se caso a gente perder essa causa ou tomar um processo em primeira instância, a gente pode utilizar a nossa apólice com a Chubb de R$500 mil por processo, tá bom? Então, se esse médico às vezes tomar 3, 4, 5 processos no ano, o primeiro passo que a gente vai fazer é chamar ele e pedir para ele trocar de profissão. Em segundo, a gente aciona as 5 apólices e as 5 indenizações, então não tem limite. E uma outra grande diferença é proteção em rede social. Hoje em dia, né, a rede social, ela julga e condena muito mais rápido do que a justiça comum. Então, de repente, esse profissional ele é inocente, esse profissional ele não cometeu nenhum erro, mas está uma pessoa ali falando mal, e é uma diferença que a grande maioria dos seguros não fornecem. Então, é ajudar ele a... Poxa, tem um cliente falando mal de mim lá no Instagram, entrar com uma medida protetiva no Instagram para tirar. O cara tá lá no Reclame Aqui, metendo o pau em mim, entrar com uma medida protetiva e tirar, até o momento de estar julgado e condenado, até em última instância. Se ele for culpado, ok, abre-se, se não, a gente protegeu a imagem dele. E, claro, também fornecer a parte de governança, que aí a gente, no produto Wealth, a gente entrega de forma completa. Então, a gente atua com 3 pacotes de serviço para os médicos. O pacote clássico, o que é o clássico? Né? A gente é aquele médico já eu não vou falar início de carreira, mas iniciando uma carreira mais consolidada, né? Precisa de um suporte, e mesmo quando ele analisa, poxa, Edrei, 5 mil, mas se ele somar todo o acompanhamento que a gente faz, né, suporte de contabilidade, o suporte de apólice, a consultoria patrimonial, a estrutura, a negociação de dívidas, o planejamento financeiro, o aconselhamento patrimonial dele, tudo completo, em média, fica até 30% mais barato, nos 3 pacotes, tá, do que ele teria de contratar essas pessoas de forma individual. O Premium, ele traz todo o pacote que o Classic traz, mas aí ele entrega toda a parte de controladoria, pagadoria, obrigações fiscais, legais, departamento pessoal, né, contratar pessoas, fazer o controle de horas, fazer a emissão do e-social. Aqui ele tem um limite de horas jurídicas que ele pode consultar. Poxa, eu estou com uma dúvida nesse contrato, estou com uma dúvida nesse, né, sei lá, num documento que ele vai assinar. Então, ele tem um limite de consultoria. Então, ele tem 8 horas mensais que ele pode utilizar do nosso time de tributário, societário, análise de holding. Tudo isso ele consegue utilizar de forma limitada, mas usa. E aí entra o cliente no pacote Wealth. Imagina que o pacote Wealth do Nila Doctors é tudo que a gente entrega para o empresário
somado ao BPO financeiro do médico. Então, aqui, literalmente, a gente incorpora todo o atendimento. Aí, aqui, no caso do Elf, é jurídico, contábil, banking financeiro. E aí envolve governança, envolve tudo. Ok? Então, é um atendimento muito completo. E para quem quer? Para aquele médico mais consolidado, com um patrimônio, que ele já está ali querendo já investe em outras estruturas. Então, para dar esse suporte. Depois, a gente vai ampliar esses treinamentos, tá? De novo, hoje é um overview, né, é um onboard do que tem de tudo dentro da parte de gestão de patrimônio. Depois a gente vai entrar em detalhes, parte comercial, de como vende, de como detecta o cliente, de apoio, de processuais, tá bom? Mas hoje, só para vocês terem essa noção no detalhe de cada produto. O premium hoje, o médico, hoje, quando a gente fala Nila Doctors, a média dos nossos clientes está 80% está no premium, tá? A gente tem 5% de clientes só no Classic e o restante está no plano Elf. Um ponto muito importante, se vocês olharem aqui, o Elf ele é a partir de 12. Por quê? É a mesma lógica do cliente do bilhão. Às vezes é um médico que às vezes ele tem um patrimônio muito alto e tem bastante, então ele vai começar a partir de 12, tá bom? Então, aqui, de novo, aqui a gente olha o tamanho, aí é um trabalho, existe uma tabela patrimonial, porém, a gente analisa ainda mais ponta a ponta esse cliente dentro do processo de entrevista que vocês verão, para a gente entender o cenário dele, o que ele busca, e a gente define essa mensalidade. Joia? Aqui um ponto legal, que vocês podem usar e abusar, e eu recomendo isso para vocês. São os nossos jantares focados no Nila Doctors. Por que só Nila Doctors? Porque o médico gostou tanto que ele investiu um capital para ser sócio, ele quer ser sócio, foi sócio só do Nila Doctors. Então, esse budget desse investimento, a gente usa para captar médicos. Mas qual que é o objetivo desse evento? Pode ser um café da manhã ou um jantar. Tudo isso a gente já testou. A gente já testou almoço, já testou baladinha, já testou cassino, nada funcionou. Quais foram os melhores resultados? Ou um café da manhã, ou um jantar. Por quê? São os extremos. Ou você consegue pegar o médico livre pela manhã, ou você consegue pegar ele à noite. Já tentamos também, por que máximo de 25 médicos? Porque a gente já tentou com 50, já tentou com 100, ficou um evento inflado. E a gente não conseguiu criar o evento intimista, para que você, consultor, que faz essa captação, ou você, advisor, faz essa captação, você consiga conversar com esses clientes, você consiga trocar ideias, porque o objetivo aqui não é vender. O objetivo aqui é você quebrar o gelo da prospecção fria. Aqui, dentro de um cenário, de uma reunião, vamos falar assim, né, dentro de um evento de 1h30, mais ou menos, 2 horas, a gente fala 15 minutos do que é o Nila Doctors. O restante é só ouvir, né? Beber com o médico, de preferência beber menos do que ele, tomar esse vinho, mas para quê? Para que esse gelo seja quebrado e na próxima reunião, sim, ele já sabe quem é você. Dentro do processo de vendas, essa prospecção fria ela é eliminada. Você já sabe se ele é um cara brincalhão, se ele é um cara mais sério. Tudo isso você consegue. E com o ticket máximo, né? O máximo de 25, o ideal é 15, tá? Então, se você fizer um evento, você convida 20, né? 25 para vir menos. Se aparecer 10 clientes, não fica triste, não. Melhor ainda, que você vai ter tempo de conversar com essas pessoas, entender de patrimônio, de dinâmica. E depois que você faz a apresentação, vocês vão notar isso quando vocês fizerem esse evento, os próprios médicos vão te procurar para fazer perguntas sobre o produto. Então não é aquela coisa de vender. Ele vem te chamar e falar assim, mas me explica mais disso, me explica mais daquilo. E como é um evento intimista, a dúvida de quando você fala, os outros 9 estarão escutando, tá? O budget automático de 150 por pessoa. Poxa, Edrei, mas 150? Dependendo da região, a gente consegue fazer um jantar com uma degustação de vinho. Dependendo da região, não. Então, qualquer valor diferente disso, não é que a gente não vá fazer, a gente faz sim. Então, me encaminha, a gente entrega também, mas 150 é minha alçada. Um ponto muito importante é, vocês não fazem nada. O único trabalho que vocês têm é de encontrar 3 lugares e mandar para nós, para o operacional@nila, esses 3 orçamentos diferentes, com o telefone de contato de cada um e a data, a gente sempre joga para 35 dias da data que você me mandou o orçamento. Por que isso?
o time inteiro faz, aqui o time cuida de tudo, então o time vai entrar em contato com o restaurante, vai negociar, vai fechar, vai definir, vai analisar e vai te falar assim, ó, o restaurante A foi o melhor, fechamos, tá aqui. E a gente pode já começar, dentro desses 35 dias, assim que você manda, você já pode começar a mandar um save the date para esse cliente. Olha, vou fazer um evento, normalmente a gente sempre adota o mesmo evento, chama Vinho e Patrimônio, tá? Um bate-papo sobre como você evoluir seu patrimônio, isso atrai muito médico. E nesse sentido, você começa já a prospectar esse cliente e vai, olha, põe lá um responda, por favor, lá, não RSVP, um s'il vous plaît, para justamente ir criando essa ficha, essa reserva de clientes, e isso atrai muito o cliente, principalmente para assim, olha, preciso que você responda porque é limitado. E assim vai dentro desse processo você ir prospectando o cliente. Temos a ciência e a paciência de que entender que, poxa, Edrei, fiz o evento agora em janeiro e em fevereiro eu não consegui fechar nenhum cliente. Relaxa. A gente sabe que esse cliente, ele vai passar por um processo de maturação e para começar uma reunião, você vai até 90 dias. E vocês vão entender que aí entra o nosso processo de entrevista de clientes. Então, é algo que a gente entende que é a construção de um relacionamento com o cliente. Mas esse evento, ele é o start, ele é a fagulha. Joia? Alguma dúvida aqui? Eu não tô sozinho na sala não, né? Tem gente aqui ainda. De novo, eu não tô vendo ninguém, tá, meu povo? Tô acompanhando por enquanto. Tudo ok. Eventos, como é que faz para solicitar o evento? Legalzinho. Então, uma coisa que a gente aprendeu nesses 10 anos foi que vender essa solução de gestão de patrimônio muito rápido era ruim. A gente descobriu que todo cliente que fechava de forma muito rápida, ele cancelava o contrato também de forma muito rápida. Lembra aqueles 6 anos apanhando? A gente descobriu que esse tipo de cliente, ele não faz ideia primeiro, ele não faz ideia do que é um private, né? Ele está sendo atendido por um personalité, ou o Van Gogh, que não existe mais, né? O Santander acabou de cancelar o cliente Van Gogh. Então, ele não tem noção do que a gente pode fazer. Eu uso muito o meu exemplo com os clientes. Olha, eu venho de um lar humilde. Quando eu comecei a ter condição, eu comecei a ter empregada. Quando eu tive minha primeira empregada, eu ainda arrumava minha cama, eu ainda tirava a louça da mesa, eu tinha vergonha de pedir para ela buscar um suco para mim. Ah, não é que estava abusando. Não, não tô. Ela estava ali para isso, era um contrato. A gente estava combinado entre nós dois. Mas eu não tinha o hábito de usar, porque eu não sabia. Então, dentro desse cenário, o que a gente começou a desenhar? Um processo de entrevista, uma construção de relacionamento e análise mútua. O nosso processo de vendas de 6 passos. O cliente, ele só se torna cliente após a 6ª reunião. Antes disso, ele passa por esse passo a passo, que tem que durar no máximo 60 dias e no intervalo máximo de 10 dias em cada reunião. Se o cliente passa muito desses 10 dias, a gente volta do zero. Joia? Então, como é que a gente divide esses 6 passos? A primeira reunião é criar conexão e é ouvir o cliente. Gente, o João está há mais tempo com a gente, né? E ele cuida também dessa parte de suporte comercial. Se tem uma coisa que o cliente adora contar, é ou não é, João? É a história dele. Vou deixar ele falar. Vocês não fazem ideia de como o cliente fica feliz quando você pergunta: me conta a sua história. Quem é você? Como você chegou até aqui? E um ponto importante, todas as reuniões participam do nosso sistema de inteligência artificial que gera as atas, tá? Então, além de gerar a ata, ele gera a gravação da reunião. Então, você pode depois pesquisar o highlight, revisar a reunião, ou pegar o próprio relatório e ler. E esse relatório é enviado para você e para você encaminhar para o cliente em até 48 horas após a reunião. Isso é uma meta que a gente tem, tá? Se passar de 48 horas, vocês me avisam, que aí eu vou comer alguns fígados aqui do time operacional. A primeira reunião, então, a gente entende como é que esse cliente construiu esse patrimônio, como é a relação dele com o dinheiro. Na segunda reunião, aí ele fala menos e quem fala somos nós. A gente busca tentar trazer para ele, né, dentro dessa parte de educação, mostrar para ele o que é um family office, o que é a nossa solução, até onde o nosso braço vai.
um ponto importante, né? Antes dessa primeira reunião, o cliente já assinou um acordo de confidencialidade. Joia? Isso é um passo, primeiro que é um passo seguro, mostra uma segurança para o cliente também, e segundo, dentro de uma técnica de vendas, ele já assinou um primeiro documento com vocês. Lembra que até que durante esse processo é uma entrevista. Eu estou vendo se ele pode ser meu cliente e ele está vendo se eu tenho capacidade de atender ele. Pode ser que no final eu falo, pô, você tem potencial para ser meu cliente, mas ele fala assim, mas eu não vi, não tenho segurança para, você não me transmitiu segurança suficiente para você me atender. Pode acontecer, como pode até acontecer o contrário. O cliente querer fechar e a gente falar assim, olha, não faz sentido. Eu vou te cobrar agora e daqui a pouco você vai ficar descontente. Então, dentro desse processo, ele já assina esse primeiro documento antes dessa primeira reunião. A terceira reunião, a gente começa a fazer questionamento com o cliente. A gente já começou, né, terminou a primeira reunião, a gente já pediu os documentos para ele. Olha, eu quero o seu imposto de renda, certidão de casamento, é um gigantesco documento. Em cima disso, a gente começa a fazer as análises de compatibilidade potencial. E tentar entender com ele como é que está esse patrimônio para a gente ir aprofundando. Começa a fazer questionamento, começa a ser aquelas perguntas mais chatas. Pô, você tem filho fora do casamento? Olha, você quer deixar alguma coisa para os seus filhos? E tentando entender o que ele busca. A quarta reunião, a gente começa a construir uma estratégia com ele. O que ele busca? Até agora a gente só falou de passado, até a reunião 3, passado e presente. Reunião 1 e 2 é passado, reunião 3 é presente. Como está ali o patrimônio dele atual? A reunião 4 é futuro. O que ele quer buscar? E o que a gente tem de ferramenta aqui para ajudar ele a alcançar esse sonho? Ou o que a gente tem de ferramenta para trazer algo que ele não está vendo? Porque às vezes ele acha que ele pode chegar, um exemplo, tá? Até o nível 3, se fosse definir níveis de crescimento patrimonial, que a gente mostra com o que ele tem hoje e com a nossa ferramentaria, ele pode ir para o nível 6, 7. Você entende? A quinta reunião, a gente valida tudo que a gente desenhou, né, dentro desse atendimento, continua com essa parte de educação, revisa, olha, sabia que você pode, quando você for assinar um contrato, você pode mandar para o time aqui, dentro de um SLA de 48 horas, a gente te devolve se esse contrato faz sentido ou não dentro da sua estratégia patrimonial? Se tem algum gatilho, olha, não assim, vai comprar um apartamento lá dentro do, sei lá, na planta, qual gatilho pode ter dentro desse contrato, se a gente pode mudar? E na sexta reunião, a gente cria a formalização dessa carta. Até então, a gente vai construindo uma carta com esse cliente, uma carta de intenções, que essa carta vai reger o nosso relacionamento com ele. Essa carta vai ser um instrumento de consulta toda vez que a gente for buscar entender, te gerar, e choque acontece, tá? Porque lembra, a gente não é só conselheiro, a gente mete o dedo na ferida, a gente mete a opinião. E às vezes o choque a gente vai dar uma opinião, ele não vai concordar, a gente recorre à carta. Olha, lembra, dentro do que a gente desenhou aqui, essa carta não é travada na pedra, ela é mutável, de acordo com que o cliente vai evoluindo, principalmente dentro do nosso processo educacional. Esse cliente vai adquirindo conhecimento suficiente para ir gerindo esse patrimônio e elevando esse patrimônio aos próximos níveis. Joia? A gente tem um treinamento só para isso. Isso daqui é um resumo, tá? A gente entra no detalhe de cada reunião, traz a ata, traz o read aí também para vocês conhecerem, tudo certinho. Mas entendam que o processo de vendas não é, vou vender e sair correndo. Não, isso não acontece. Acontece essa entrevista, essa análise mútua para o cliente entender e quando a gente fala que o processo é esse, o cliente fica até mais confortável de passar por esse processo, tá? Porque ele acha que a gente vai entregar um boleto, alguma coisa assim. E durante essas 6 reuniões, a gente assume o risco de fazer uma consultoria. A gente não tem medo de falar para ele que ele precisava de uma holding, dele estruturar uma holding assim, assim, assado, e no final não dá certo. Tá? A gente assume esse risco, a gente não tem problema com isso. Tem aquela galera, tipo, olha, eu tenho a solução para o seu problema. Lógico, a gente não vai entregar um relatório completo da solução do problema. Mas também a gente não vai ficar com aquela estratégia como de vendas, né? Olha, eu tenho a solução, mas eu só te entrego depois que você assinar um contrato. Não, olha, eu sei que você pode fazer A, B, C e D. Você pode ir por esse caminho.
como fazer o caminho, aí ok, a gente vai entregar isso para ele após o contrato. Mas mostrar o horizonte, o norte, não tem problema nenhum, a gente assume esse risco. Qual que é o papel, né? O nosso consultor, a gente usa esse acrônimo IWA. São 3 pontos muito importantes, vocês podem colocar isso em LinkedIn, tá passando pelo processo de ser exclusivo esse IWA, tá bom? Para quem atua no ramo de proteção patrimonial, igual o Life Planner, né? Ninguém pode usar essa sigla que não seja quem tem contrato com a Prudential. Estamos passando por esse mesmo ponto, mas o que a gente quer buscar com essa ideia? Primeira palavra, independente. A gente não depende de ninguém. Nosso foco é o cliente. A gente não tem contrato com A, contrato com B, contrato com C. Ok? Não tem aquela coisa tipo, eu te entrego essa solução desde que seja cliente A ou cliente B. Não. Tanto que a gente não tem contrato, a gente tem parcerias, se precisar atender, a gente recomenda, mas não é. O nosso foco é gerir o patrimônio com essa ferramentaria que a gente tem. E para isso a gente é independente. O segundo é o wealth. O que é o wealth? É a riqueza, né, em inglês. Lembra, né? O nosso time gosta de inglês. O wealth quer dizer que a gente olha para a riqueza na sua totalidade. A gente olha para o patrimônio como um todo do cliente. Muitas pessoas perguntam, quanto que você tem de asset under management? A gente não tem asset under management. Nós temos o wealth under management. Nós olhamos para a riqueza como um todo do cliente. Então, poxa, a Nila tem 6 bilhões sobre patrimônio de gestão. Mas se o mercado financeiro ouve isso, acha que a gente uau, não. Só que a gente olha o patrimônio como um todo. Eu estou levando aqui equity empresarial, casas comerciais, casas de veraneio, veículos, eu estou somando tudo. E por que advisor? O papel do advisor é ser um conselheiro, tá? Quando você traz ele, não é só ser um assessor ou um consultor. A gente busca ser gestor de risco e conselheiro confiável. A gente quer ofertar para esse cliente dados e informações precisas e tomar o risco de tomar uma decisão em conjunto com ele. A gente quer estar ali e falar, cara, vai por este caminho, porque eu analisei, eu acho que é um bom caminho. Não é dar cenário, de novo, né? Eu já falei isso para vocês, não é dar 3 cenários e falar assim, escolhe um dos 3 aí. E se der errado, foi você que escolheu. Não. Queremos assumir o risco, sim, de entregar uma boa opinião, de trazer um dado e em cima disso tomar uma decisão com ele ou para ele. Joia? Então, fiquem à vontade de usar essa sigla, já tem bastante gente que usa ela no LinkedIn, hoje em dia no Instagram também, né? Tem essas coisas que você pode usar. Então, você é IWA@Nila, você pode colocar isso. Aí depois você pergunta para o time de marketing lá, para a Mariana, que ela informa como é que você divulga você deixa essa sigla lá no seu perfil. Bom, até agora vamos falar de dinheiro, né? Que isso é muito bom também. Como é que a gente chegou, né? Apesar da grande maioria de vocês já saberem como é que funciona esse comissionamento, como é que a gente chegou a esses 16,5, mas só para reforçar, esses 16,5 equivale a 55% do nosso lucro operacional. Antes a gente fazia um cálculo, olha, pega um cliente, uma assinatura, por exemplo, de 10 mil, 70%, o nosso custo operacional ele é um pouco acima de 70%. Porém, quando se trata de comissionamento, a gente travou ele em 70%, ok? Então, 30% é o lucro operacional, é o lucro antes dos impostos. Então, antes de pagar o imposto, eu tenho margem de 30%. Antes de pagar esse imposto, eu vou dividir com vocês, 55% para vocês, 45% para nós. Só que, olha o cálculo, né? Eu perdi 2 minutos explicando o comissionamento. Ficou mais simples dizer que 16,5% da assinatura no primeiro ano é de vocês, 8% no segundo ano, 5% a partir do terceiro ano. Aí de forma vitalícia, e como o cliente paga mensal, você também recebe mensal. Aqui é um exemplo de que não precisa de tantos negócios. 6 negócios ao ano, então eu estou falando de um negócio a cada 2 meses, com um ticket médio de 16 mil. Te gera uma receita anual de 110 mil reais.
No segundo ano, se você mantiver, né, os novos 6, né, então quando ali aparece 12 aqui, que quer dizer que você tem 6 do primeiro ano, mais 6 negócios novos do primeiro ano. Te gera uma soma de 205 mil mais 53. 259 mil de receita no segundo ano. E assim vai no terceiro ano, somando as renovações, 18 mais 6. Então, estou falando que no terceiro ano você pode chegar a uma receita, né, se sempre mantiver esses 6 clientes novos todo ano, a 355 mil reais por ano de receita. Sempre trazendo 6 clientes novos por ano. Edrei, é fácil? Não, é difícil pra caramba, mas não é impossível, gente. Existem sim, e a solução que nós temos, e no treinamento comercial vocês verão isso, é muito diferente do que o mercado tem. Abordar clientes de forma fria, seja um empresário ou um médico, fornecendo para ele essa proposta de atendimento integrado, te garanto que assim, ouvir ele vai. Nós temos alguns casos de pessoas que atuam com proteção de patrimônio, né, na parte de seguros. Poxa, tentei contato com esse cliente aqui e ele não me respondeu quando eu falei de seguro, mas quando eu falei de gestão de patrimônio, integrar essa entrega, né, de jurídico, contábil e banking, ele se dispôs a ouvir. Não quer dizer que ele vai fechar, mas o mais difícil ele fez, receber. Joia? Um outro ponto legal, a gente tem bônus trimestrais. Então, lógico, o bônus requer um desafio, e todo desafio, né, ele não é impossível, mas ele é difícil. Então, se no trimestre o consultor gera pelo menos 3 novos negócios, e esses 3 novos negócios somados até o fim do trimestre gerou 80 mil de mensalidades, ele ganha 3% dos 80 mil. No segundo trimestre, a mesma coisa, né? Ele soma os 80 do anterior e conseguiu bater essa meta de novo. Esse ticket, esse bônus, salta de 3 para 5. No terceiro trimestre, ele salta de 5 para 7 e de 7 para 10 no último trimestre. Então, você pode somar aí mais 60 mil reais, além de um comissionamento de 290 mil reais no primeiro ano. Sem contar que no segundo ano, aí você tem lá mais os bônus, tudo. Então, 12 negócios, se você somar dentro dessa meta, gerando esse faturamento médio de 320 mil. Esse é um bônus que você tem, que você pode alcançar. E como ele vai crescendo, poxa, Edrei, mas você sempre acumula o próximo trimestre. Então, poxa, eu fiz o primeiro trimestre e não consegui entregar o do segundo. Então, você recebe mais um bônus de 2.400 no terceiro, em vez de você dobrar os 5, você repete os 3%. Então, aqui é um exemplo, esse material vocês têm aí, de entrega, né, de mês a mês, de vai fazendo essa entrega, do quanto pode receber de forma mensal, chegando até 80 mil lá mês de receita, de comissionamento. Joia? Bati minha meta, deixa eu ver se eu bati 1 hora de reunião, bati, até estourei, a Mari fala que não posso passar de 50 minutos. Então, esse material depois, são alguns materiais que a gente tem, alguns de vocês vão receber, dependendo da produção. Então, existe o boné, existe canequinha, as pastas, se precisar. No caso da pasta, se pedir, né, para fazer algumas visitas, pode pedir que a gente manda entregar aí onde vocês estão, tá bom? Deixa eu zerar isso daqui, interromper. Voltar para a gravação. Deixa eu ver se está todo mundo aqui ainda. Ok. Ó, Zé. Tô melhorando, hein, Zé? Sim, tá todo mundo aí. Eu vou fazer uma reclamação ao vivo aqui. O Zé, ele participa, ó, pro Klaus, que já tá há algum tempo, pro João. O Zé participa de todas as reuniões, só para ver se eu não tô falando besteira. Ele é o presidente do Conselho da Nila, tá bom? Aí na segunda-feira a gente conversa, né? Então, alguma dúvida? De novo, o objetivo hoje era fazer um overview, tá? Trazer de forma mais ampla essa solução. A gente vai esmiuçar isso ao longo desses próximos dias ou meses, né, que a gente vai desenvolver esse atendimento com vocês. Quinta-feira, a gente aborda de forma mais ampla também, né? Mas com o objetivo de ser esse onboarding, o Nila Bank. Na outra semana, aí sim, um treinamento de vendas, que a gente vai esmiuçar essas vendas em 6 passos, e depois também a parte de vendas em dólar, para a gente falar de vender as soluções do Nila Bank. Alguma dúvida, algum comentário, fiquem à vontade. Um de cada vez, por favor.
É muito bom ouvir todos. Foi bem transparente, né? Deu para entender legal e acredito que as próximas etapas aí vão ser muito boas também. Um ponto muito importante para vocês é, a gente sabe que precisa do suporte, né, nessa questão de reunião, então não se preocupem, tem o João, a gente dá esse suporte comercial para vocês. Se precisar agendar alguma reunião, não precisa nem de falar com a gente, é só ir lá no link lá que todo mundo tem da minha agenda, trava a reunião, eu vou participar da reunião com vocês, ou eu ou o João, dependendo de agenda, para dar esse acompanhamento e fazer essa primeira reunião e acompanhar isso. Joia? Então, fiquem à vontade. A agenda ela é focada para atendimento comercial, né? Então, se tiver, às vezes, alguma outra reunião, a gente cancela e foca no comercial. Oi, chamou? Pode falar. Andrei, em uma das lâminas que eu dei uma olhada, ela falava que tem uma plataforma no site da Nila que tem alguns treinamentos. Precisa de algum login para fazer? Essa plataforma, a gente está reformulando ela e a gente transferiu todos os treinamentos, inclusive amanhã, este treinamento, a Nila tem uma página fechada no YouTube. Então, a Mari vai mandar amanhã para vocês esse link, aí você acessa, aí vai ter não só esse, mas vai ter uma série de treinamentos lá também, passados, que você pode revisar a todo momento. Legal. Em relação à parte de investimentos do cliente, a diversificação da carteira, existem outras empresas parceiras que vocês alocam o capital, e não só dentro da Nila, certo? Ou o foco é na Nila? Não, a gente não faz gestão de investimentos. Tá? Por que isso é uma decisão estratégica? A gente não quer disputar mercado. A gente tem, por exemplo, o Klaus, que ele é um gestor de investimentos, ele é um assessor de investimentos. Então, a gente não quer competir, a gente quer ser uma ferramenta para complementar o atendimento patrimonial. Mas como também a gente tem profissionais que não atuam na gestão de investimentos. Para isso, a gente fechou 2 parcerias. São distintas, não tem nada a ver com a Nila, que uma é a Azimut, a outra é a Est. A Azimut para clientes acima de $500 mil e a Est para clientes acima de 10 milhões, que não querendo eles aparecem, tá? Quando você começa a atender, o cliente vai querer essa parte de investimentos. Mas assim como a gente não tomou decisão de fazer seguros. Nosso negócio, nosso know-how é gerir patrimônio com ferramenta jurídica, contábil, banking, de governança, através dessa assinatura. É a única solução que a gente fornece para o cliente. Todo o restante que orbita isso, vocês podem complementar. E, inclusive, pode usar o nosso time para facilitar esse processo. Pode usar o Leandro, que aí vocês vão conhecer, que é o nosso diretor jurídico, pode usar o time de societário. Poxa, vamos fazer um relatório aqui para o cliente fechar uma pólice? Vamos usar o nosso... A única coisa que a gente faz a gestão de investimentos é fora do Brasil, tá? Isso a gente faz mesmo. Então, isso é uma ferramenta nossa. Mas no Brasil, a gente não faz essa gestão, tá, Felipe? E nem temos a intenção de fazer. Para alívio do Klaus. Senão, podia vir direto, né, Klaus? Brincadeira, né? Não, com certeza, e até porque o BTG ali fica de olho na gente ali, né? Joia, meus amigos, eu vou encerrar a gravação, quero agradecer a presença de vocês, muito obrigado por terem ficado até esse horário conosco. A gente sabe que às vezes a gente tem um dia cansativo, tem uma série de afazeres, e a gente está aqui para tentar desenvolver, dar esse suporte. Conta comigo, conta com o Zé, conta com o João, todos nós estamos no grupo, vocês vão conhecer depois os outros gestores, né? Vocês vão conhecer sempre vamos chamar assim, os cabeças, os heads. Então, toda a parte de estratégia empresarial, por exemplo, que atende, dá suporte para o cliente é com o Zé. Eu e o João, a gente cuida da parte comercial, vocês vão conhecer o Leandro, Karina, a Rica, o Rui. Então, todo esse time para vocês fazerem esse acompanhamento e esse desenvolvimento. E o Christian, todo mês fica o convite, vendedores anônimos, para a gente fazer um bate-papo, é uma roda que a gente faz online, para a gente trazer os nossos anseios de vendedores, mas é para atuar na parte psicológica. Joia? Muito bom, perfeito. Obrigado, Léo, obrigado, Fábio, obrigado, João, obrigado, Daniel, Fernanda, o Edgar. Valeu, Zé. Boa noite, valeu, Zé. Valeu, Éder. Abraço, boa noite a todos. Obrigado, até a próxima. Obrigado, um abraço. Boa noite. Boa noite.